Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu Bem-vindos imóvel. e hoje eu vou falar sobre um tema que é a minha paixão, imóveis rurais. Gente, imóveis rurais, regularização de imóveis rurais é o que a gente faz no escritório desde sempre, desde a fundação do escritório, há 40 anos atrás, com meu avô. Ele começou fazendo a regularização de imóveis rurais. Então, essa é o nosso carro-chefe aqui do escritório e nada mais, nada menos, a gente vai falar um pouco da importância da regularização, como a regularização de um imóvel rural pode trazer benefícios para o produtor rural, para o fazendeiro, né, para a pessoa que tem uma criação, para a pessoa que vive efetivamente do campo. E aqui no escritório a gente trabalha muito com imóvel rural, é o nosso carro-chefe, como eu já falei para vocês. E então, assim, o que acontece, né? O imóvel rural, a gente tem imóveis de vários tamanhos, né? Imóveis grandes, pequenos, mais ou menos. Estado de São Paulo, um imóvel médio aí é de 30 a 40 hectares e isso é uma imensidão de terra, né? Já as pessoas realmente não têm noção, né, do tamanho que é um imóvel de 40 hectares. E é muita coisa, e essa terra vale, essa terra tem uma história, né? Muitos imóveis vêm de uma história de família, vêm do bisavô que comprou lá atrás, quando chegou da Itália, enfim. Então tem tudo isso que a gente precisa ter em consideração e é algo muito sensível para que a gente deixe, né, sem matrícula esse imóvel, para que a gente não tenha um documento, para que a gente só tenha um recibo, um contrato de gaveta, ou então até tenha uma matrícula lá atrás no nome dos tataravôs, mas não foi feito inventário por uma briga de família que teve, aí só fez uma divisão desse imóvel, tudo de boca. Então às vezes era um imóvel grande, né, e eram 4, 5 irmãos, dividiu, cada um ficou com o seu pedaço, mas ninguém fez a regularização efetivamente. Ninguém entrou com inventário, ninguém fez um desmembramento, ninguém fez uma retificação de área, ou seja, aí desses 5, 2 já venderam, 3 ficaram no imóvel e os outros 2 que venderam foi por contrato de gaveta e ficou aquela bagunça e hoje não tem mais como fazer inventário porque são mais de 10, 20 pessoas que já faleceram e outros já venderam, já assumiram no mapa, então se torna algo insustentável, né? O inventário se torna algo insustentável quando isso acontece. Então é muito importante que a gente regularize toda essa documentação do imóvel rural, principalmente, né, para quem efetivamente vive do campo, vive da pecuária, vive da criação de gado, da plantação, enfim, tudo isso, gente, a gente precisa, né, efetivamente, por quê? O produtor rural que vive do imóvel rural, que vive da atividade rural, ele geralmente, quem é produtor vai me entender, precisa do financiamento de custeio, precisa do financiamento de uma máquina agrícola e sem isso, né, sem ter essa documentação, não se consegue nada. Eu já vi um caso, confesso para vocês, de um imóvel que não tinha documentação em cartório, em que a pessoa fez o seguinte com um banco, tá? Ela colocou em garantia o que ela tinha na terra, ou seja, o gado que ela tinha, o banco aceitou como garantia. Ele estava achando que o banco aceitou o imóvel como garantia. Eu falei, mas não é possível isso. Quando eu fui ler a documentação, o banco aceitou como garantia o gado que ele tinha. Ele tinha mais de 300 cabeças de gado, acho que ele colocou, eu não me lembro agora direito, mas era coisa de umas 70 cabeças que garantia a dívida que ele, do dinheiro, né, do financiamento que ele levantou ali para o custeio anual, enfim. Mas foi a única vez que eu vi isso. No mais, os bancos não aceitam como garantia um imóvel que tem só um contrato de gaveta, um imóvel que não está regularizado. Às vezes o imóvel tem uma transcrição, tem uma matrícula, mas não está no seu nome, não adianta nada, o banco não vai financiar. Então essa é a real importância, né, para quem vive efetivamente do mundo rural, da atividade rural. Essa é a importância de se ter o imóvel no seu nome, o imóvel com uma matrícula. Agora, para além disso, né, a gente está falando de uma atividade e tudo mais, mas para muito além disso,
A gente sabe também que no campo tem muitas questões de divisas, né? O vizinho colocou a cerca um pouco mais para cá, todo mês ele vai lá e coloca a cerca 1 metro para dentro, tal. E aí quando se percebe isso, se o imóvel não tem a documentação, se o imóvel não tem agora, principalmente a partir de novembro de 2025, todo imóvel rural vai ter que ter o georreferenciamento. Todo imóvel rural, independente do tamanho dele. Então, tem muita gente que já tem, né? Quem tem propriedades maiores e tudo mais, mas quem ainda não tem, com propriedades menores ali, de 2, 3, 10 hectares, vai precisar ter. O georreferenciamento é um levantamento topográfico, que vai o engenheiro, e ele vai fazer uma certificação. Só que se a pessoa não tem a documentação, lá no INCRA, ele não vai conseguir fazer a certificação. E aí vai enrolar todo o procedimento de certificação, vai ficar sem certificação e vai ficar sem conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer transferência, não vai conseguir fazer venda, não vai conseguir fazer financiamento de custeio, não vai conseguir fazer inventário, nada do que geralmente, né, as pessoas precisam fazer, os donos de um imóvel rural precisam fazer, vai ser feito por conta dessa questão da exigência do financiamento. Então, produtor rural hoje tem que estar muito ligado nisso, muita gente já sabe, o pessoal vem falando né, que precisa fazer, etc, mas vai chegar novembro e vai ter uma boa parcela que ainda não fez. E depois de novembro, meus amigos, o produtor rural sabe, para fazer renovação de custeio geralmente é novembro. E então, vai chegar lá em novembro, os bancos vão começar a exigir. E aí, o que vai acontecer? Não vai conseguir fazer, tá? Tem que correr atrás desse tempo perdido. Se você ainda não fez isso, faça. Contrata um engenheiro agrimensor, um topógrafo, etc. Ele vai fazer esse levantamento e vai fazer a certificação para você. Mas, se você não tiver a documentação, o engenheiro não vai conseguir finalizar o trabalho. Então, tem que fazer um apanhado de tudo isso, verificar o que está acontecendo no imóvel, qual que é a situação de registro, se precisa fazer um inventário, se precisa fazer um desmembramento, ou até mesmo uma ação de uso capião, né? E então essa é a real importância de se ter regularizado. O produtor rural fica muito vulnerável, fica na dependência de coisas, por exemplo, um procedimento no INCRA, eu fiz esses dias, e, gente, o INCRA geralmente vinha sendo rápido. Aí eu tive 2 casos emblemáticos que demoraram mais de 8 meses para sair. Tudo isso por conta de exigências do INCRA, de modificação nas instruções normativas. Inclusive, um desses casos saiu ontem. Ontem à noite saiu, eu vi lá no processo digital do INCRA, e saiu para a alegria dos meus clientes. Eles ficaram super felizes. Mas, imaginem só, esperar 8 meses para sair um procedimento desse, né? Um documento que precisa. Agora, provavelmente, já as coisas estão mais alinhadas, não vai ser tão demorado, mas a depender do que precisa ser feito, leva um tempo, isso é inevitável, né? Ainda que seja 1 mês, às vezes a pessoa precisa para ontem, às vezes o produtor rural chega no escritório e fala, não, eu preciso disso daqui porque eu estou fazendo um custeio, eu estou fazendo uma regularização ambiental. Precisa, tudo isso vai ser necessário. É necessário a matrícula, é necessário o CCIR, é necessário o ITR, tá? Tá acabando o prazo do ITR agora nesse mês de setembro, vai até o dia 30 de setembro para fazer o lançamento, e terminou o prazo, não fez, vai pagar multa. Então todo ano tem que fazer o ITR, todo ano tem que ter o Imposto Territorial Rural, é feito ano a ano. O CCIR também sai todos os anos, no mês de julho. Então tem que ficar bem ligado nisso, né? O produtor tem que estar lá sempre atrás do sindicato, ou se tem um contador de confiança, um advogado de confiança, porque somos nós que fazemos a emissão disso. Dá para fazer também na internet, dá para fazer online, é muito tranquilo, mas é importante ter essa documentação em mãos. Todo ano tem que ter ITR e CCIR. E o CAR, que é o Cadastro Ambiental, foi feito lá atrás, né? Muita gente fez em 2015, 16, 17, e aí, agora que eles estão começando a fiscalizar o cadastro ambiental. E essa fiscalização
vem vindo algumas normas, algumas exigências, algumas sugestões para mudar. Enquanto é sugestão, você ainda tem possibilidade de mudar e discutir ainda com o órgão ambiental para ver se você não concordar, obviamente, você ainda tem possibilidade de ter uma conversa. Mas na hora que passar o prazo dessa sugestão que eles estão fazendo, acabou. Eles vão lançar do jeito que tá e você vai ter que aceitar. E aí, meu amigo, para discutir isso, só na justiça, né? Então imagina só, você tinha colocado uma área de reserva legal numa posição, eles foram lá, sugeriram em outra posição, que na realidade ali você usa para o pasto, ou tem uma plantação de café, de soja, enfim. E então, aí eles sugeriram ali, onde você planta, onde você usa para a área de pastagem. E você não viu que foi feita essa sugestão, né, de modificação da área que você colocou inicialmente para essa área onde você usa, onde é uma área útil ali. Então eles vão lá, fizeram essa sugestão, você não viu, passou o prazo. Como é que você vai mudar essa área que você já usa, que você vem usando para pastagem, para uma plantação, para a área que você quer? Então tem que procurar entender, né, essas exigências estão chegando. Lembrem-se do CAR, tá? Vão atrás de quem fez para vocês, se foi vocês mesmo que fizeram, porque o cadastro, o CAR era um ato declaratório, né? Então muita gente fez manualmente, muita gente entrou lá, fez o cadastro dentro do SICAR e colocou e-mail, etc. Só que não tá nem lembrando mais disso, na verdade, né? Então entrem no cadastro ambiental. Vejam se já não tem uma sugestão, se já passou o prazo, se não passou, se está do mesmo jeito, porque o CAR tem que ter uma validação, e essa validação está acontecendo nesses últimos meses aí, ao longo de 2024 e 2025, né, o órgão ambiental vem fazendo isso. Então, essas são as principais questões do produtor rural, da documentação de um imóvel rural. Tem que estar tudo isso regularizado. E é claro, o essencial é a matrícula, né? A matrícula tem que ter. Se você não tem matrícula, você não tem nada. Você não tem nem imóvel, você nem é dono daquele imóvel. Então, proprietário rural que tenha um contrato de gaveta, que tenha um recibo de papel ali falando que acertou o valor do imóvel e depois nunca mais fez nada, tem que tomar uma atitude, tem que ir atrás para regularizar a documentação. A gente fala de regularizar o domínio do imóvel. A regularização do domínio do imóvel é direto no cartório. Tem que ser aberta uma matrícula e muitas vezes para se abrir essa matrícula, a única possibilidade é fazer uma ação de uso capião. Tirem da cabeça que o uso capião é para quem não pagou pelo imóvel, é para quem, né, invadiu o imóvel, etc. O uso capião, em 99% dos casos que eu tenho, para não dizer 100%, é uma forma jurídica de se regularizar o domínio, como eu disse. E então é uma forma lícita, né, desde que você cumpra, obviamente, os requisitos. E então ter a matrícula é um ato de seriedade com a propriedade de vocês, né, com aquele legado que vocês vão deixar desse imóvel rural. E então é isso, gente. Precisa de alguma coisa em relação à documentação de imóvel rural, tá com alguma dúvida, ficou com alguma pulga atrás da orelha depois do que vocês ouviram falar aqui, procure um advogado especializado em direito imobiliário, na parte de regularização de imóveis, porque esse é um tema muito delicado. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.